Meus queridos amigos, a Jovem Pan virou um poço de urânio, tá? Eu não vou ser diplomático agora, eu sei que o Tutinha assiste os nossos vídeos, o dono da Jovem Pan. Tutinha, tua rádio tá um lixo, velho. Tá um lixo, e você sabe o que você tá fazendo, você sabe o legado que você tá deixando e você sabe como vocês vão ser marcados nesse período histórico, tá? Não foi por falta de aviso. Só que uma das taras que eles têm, além de falar bosta, é falar bosta do MBL. E praticamente todos os programas, quase que diariamente, falam do movimento. Os caras são tarados por nós, talvez porque a gente represente a lucidez e um pensamento minimamente coerente do campo da direita, e eles são basicamente papagaio de pirata de um governo lixo, que é o governo Bolsonaro. Eles resolveram atacar o MBL, né? E eu vou fazer um react e vou responder ponto a ponto esses aí, porque é o seguinte, eu não sei se é realmente o uso de entorpecentes de baixa qualidade, ou se é, na prática, burrice pura ou oportunismo, mas esses caras passaram de qualquer limite. Galera, antes de continuar, eu vou pedir pra você aqui, tá? Vai ter manifestação, é manifestação pra deixar esses lixos putos, tá? E pra ter manifestação boa, pra gente continuar botando cartaz ao redor, vocês sabem o que nós estamos fazendo. Preciso que você mande um pix para suporte@mbl.org.br, que tá aqui na tela. Mande o pix, que nós vamos fazer nossa parte. Faça a sua, que nós fazemos a nossa, e tiraremos este vagabundo de lá. Então, vamos começar aqui. Basicamente, contextualizando, era o programa Pingos nos Is, e aí entra um assunto sobre manifestações da esquerda e depois entrar na Joyce, né? E aí o Fiuza, com um raciocínio tortuoso, né? Porque eu vi até aqui, e eu quero ver o que ele falou. Com o raciocínio tortuoso dele, ele vai chegando na Joyce e ele começa a balbuciar, vamos dizer, alguma construção. Vamos entender a construção, vamos lá. É uma caricatura enganosa, que dá serventia a quem quer viver dela. Então, a Joyce, para mim, é um exemplo, não só ela, mas na safra, né? Nesse movimento. Né? Ele está falando que a Joyce é uma caricatura enganosa e tal, vamos lá. Nesta quadratura política aí, então, qual é a sua credencial? Não, eu sou da direita contra a esquerda. Aí tem um monte de gente que fala, pô, legal, tá resolvido, isso aí realmente é um conceito. Para mim não é, para mim isso não é credencial de... Então, basicamente, o Fiuza está falando que figuras como a Joyce se identificam como direita contra a esquerda, mas ele é contra isso, ele é contra essas definições, ele está falando isso, né? Ele acha que isso não explica nada. Então, ela ascendeu dessa maneira, e aí a direita era associação ao Bolsonaro. Então, ela ascendeu, e aí ser de direita, nas palavras do Fiuza, era se associar ao Bolsonaro. Não sou eu que estou falando, tá ficando claro aqui, é o intelectual Fiuza. Então ela foi uma bolsonarista, depois, uma vez eleita, ela virou um tempo depois, né, virou uma anti-bolsonarista. Onde é que está a ideologia aí? Ah, Fiuza, olha só que interessante, né? Ser bolsonarista e anti-bolsonarista na cabeça do Fiuza, tá? Que, cara, tá cada vez mais parecendo um usuário de crack. Fiuza, por favor, cara, cuidado, a Cracolândia é um bagulho feio. Não pega bem, inclusive, pra turma que assiste a Jovem Pan, né? Você, assim, o que define o mérito ideológico é apoiar ou não o Bolsonaro. Não sou eu que tô falando, foi o Fiuza que falou. O que define ser de direita é apoiar ou não o Bolsonaro. Você falou isso, Fiuza. Então, as posições da Joyce, no caso, e aí ele cita pessoas de outro do movimento que ela faz parte, que é da direita, elas definem sua ideologia de acordo com o apoio do Bolsonaro. E não definem o apoio ao Bolsonaro de acordo, por exemplo, com as ações do Bolsonaro, né? Isso me parece que você transformou o Bolsonaro, vamos dizer, num objeto estático, perfeito, um diamante, e aí, como você não mexe o Bolsonaro, você mexe os demais. Já me perdi. Virou uma anti-bolsonarista quase religiosa, como um monte desses que se dizem liberais, direita. Você pode, o próprio governador Dória, que era o Bolsodória. Você tem o Witzel no Rio de Janeiro, era o protótipo da direita, não era? O cara que ia combater bandido, dar tiro na cabeça e não sei o quê, e contra a corrupção, foi afastado. Então, o Witzel, você não acredita que existe direita e esquerda, mas você disse que ser de direita é dar tiro na cabeça, né? Porque o Witzel, você disse, ele tentou se identificar com isso dando tiro na cabeça. Aí você fala que ser de direita também é se identificar com o Bolsonaro. Logo eu imagino então que a linguagem política que se identifica como bolsonarista é dar tiro na cabeça. Então quando o Witzel estava sendo fiel ao Bolsonaro era quando ele falava em dar tiro na cabeça. Olha só, eu concordo com você, Fiuza. Eu concordo que a direita bolsonarista representa isso, mas você vai ter que, como bom defensor do governo, você vai ter que carregar isso nas costas, né? Foi afastado por corrupção,
Você tem movimento, MBL, Opa! vem pra rua, vem pra casa, sai de casa, volta pra casa. Opa, chegamos. Você tem outros governadores, Caiado, você tem Tucano. Caiado é gado. É que o Caiado fez algumas críticas ao Bolsonaro na época no início da pandemia, depois ele parou porque ele é um medroso, o Caiado é um covarde. E nem isso, assim, aí ele é já um traidor. Veja, você cita nós, e você coloca todo mundo, porque o centro de tudo pra você é o apoio ao Bolsonaro. O fato do Bolsonaro fazer o que faz, a postura do Bolsonaro na pandemia que você defende desde o tratamento precoce, a ideia das máscaras e das vacinas não serem efetivas. Que hora vai para um lado, hora vai para o outro. Você tem, então, uma safra, um movimento grande, Amoedo, não sou liberal, aí é direita, neoliberal, é centro-direita, não sei o quê. Eu não tô entendendo mais nada do que ele tá falando agora. Ele já começou a entrar nesse raciocínio tortuoso, e o problema é o seguinte, o Fiuza, ele quer demonstrar que todas essas pessoas são incoerentes com o pensamento de direita e esquerda, mas ele não acredita que existe direita e esquerda. Então, como ele não acredita no que ele tá falando, nada do que ele tá falando tem sentido. E aí o que resta pra ele não é falar em direita e esquerda, mas é falar em proteger ou não proteger o Bolsonaro. Ele quer se validar como um influenciador da direita, e não é de uma direita específica, é da extrema direita mongol do Bolsonaro. Como ele não acredita, porque ele também quer ter algum tipo de rigor intelectual, né, Fiuza? A tua situação é uma merda, né? Então você tem que falar que os outros são incoerentes por incorrer numa traição a algo que você acha que não deve ser traição, mas que tem que falar porque senão você não tem o teu públicozinho e não consegue pagar as contas, né, Fiuza? Aí qual é o problema? E que aí eu cito a questão da Joyce, para cobrar no debate político consistência. Porque esse papo de direita morre aí, companheiro. Cara, ele não tá falando nada com nada. O Fiuza era um cara inteligente, gente. O Fiuza era um cara... Ele tá dodói. Vamos lá, vamos Fiuza. Esse papo morre aí. E a reforma da Previdência? Era uma reforma de direita? Não, era uma reforma de Estado importante que melhoraria a gestão e desataria o futuro do país. Isso é direita ou esquerda? Sei lá o que é. Olha só, eu gostei, Fiuza. Então, assim, reformas estruturantes que combatem privilégio e que, em geral, via de regra, diminuem a máquina estatal aqui no Brasil, elas são vinculadas historicamente ao campo da direita, tá? Elas são vinculadas e a direita historicamente fez a defesa disso. Então é uma pauta historicamente vinculada à direita, tal qual, sei lá, a defesa de direitos sociais e tal, é historicamente vinculado à esquerda. Você pode fazer essa classificação, né? O que você está fazendo aqui é um jogo retórico para fingir que o que você defende, porque você gosta de fingir que você é um reformista, e não é. Você é um cara que defende que vacina não funciona, você é um defensor do tratamento precoce, mas aí você vê, essa dourada de pílula que você está dando não funciona não. Você está tentando enrolar a galera, vamos lá. Se é direita ou esquerda, desburocratização, melhoria da máquina pública, combate à corrupção, espírito público, isso aí qual é a carteirinha? Então, eu quero dizer que esta supervalorização dessa caricatura pobre é responsável. Eu queria dizer que esta supervalorização desta caricatura pobre, percebe que o que o Fiuza está fazendo aqui como recurso, ele vai amontoando palavras e adjetivos ali e tal, porque ele não sabe o que ele tá falando. Então ele tá tentando amontoar as coisas, para parecer inteligente, e dois, para ver se, tipo, puta, junta aqui, vai, junta a sinapse, tenta, vai. Tá duro, hein, Fiuza? Por movimentos enganosos. E presta atenção, isso aí tá só no meio do caminho, né? Ah, não, mais um traiu, então ele não era bem de direita. Aí o outro lado da esquerda não, porque é de esquerda a esquerdalha, não sei o quê. Isso não leva a nada. Hã? Você acabou de falar da incoerência de todos esses caras que usavam rótulos, deixaram de apoiar o Bolsonaro e que eles são incoerentes. Aí quando você fala exatamente o contrário disso agora no final, que é você carimbando, é você, vamos dizer, finalizando seu argumento foi contraditório do começo ao fim. Então quer dizer que nem a crítica que você fez está valendo, porque ela não deve ser utilizada. Fiuza do céu! Que situação, Fiuza. Que situação, você tá dodói, Fiuza. Você não tá legal. Você não tá falando nada com nada, meu irmão. É válido ou é inválido se classificar? Porque você falou que foi assim, ó. Olha, vocês falavam que era de direita, mas traíram o presidente. Aí agora você tá falando que não é válido nem criticar, de certa forma, a mudança de posição, porque não existe esquerda e direita. Qual é a tua, meu irmão?
Você sabe qual a única coisa que dá pra depreender dessa história, da sua fala toda? Que assim, é ruim criticar o Bolsonaro, não importa o porquê. Se criticou o Bolsonaro, tem uma coisa de ser oportunista. De resto, se você tem alguma posição política ou não, não importa. Porque a única coisa que importa nessa história toda é apoiar o Bolsonaro. Que no fundo é a tua âncora aqui, né? Como assim, basicamente você está sendo contratado por veículos, está se construindo para única e exclusivamente defender o governo, teu papel é um papel de um defensor do governo, você é um cachorro do governo, né? Então você utiliza isso é a base de tudo. Então o seu universo se divide em pessoas que defendem as teses do governo e pessoas que não defendem as teses do governo. E não um conjunto de ideias. Aí você relativiza ideias. Até porque o governo que você defende também relativiza, né? O governo que você defende está lá com o fundão aumentado, tá jogando com o Ciro Nogueira no centrão. O teu governo faz isso. Então como o teu governo também é essa bagunça, que não faz o menor sentido, você pode vir aqui e falar que nada faz sentido. É uma grande estratégia, meu querido Fiuza. É igual aquela ideia de assim, olha, não existe sexo, tá? Não existe, eu sou fluido, eu sou um cachorro, eu sou um elo, Você entendeu? No meio da bagunça, aí como fica bagunçado e aí você consegue se estabelecer. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, é uma mistura de marmotagem. É que eu não vou falar que o Fiuza é craqueiro, mas tipo, poderia ser marmotagem com uso de crack. Porque que é isso, velho? Um cara tem espaço na rádio e fica falando essas coisas sem sentido. Então, eu acho que o caso da Joyce, por exemplo, se você olhar quais são os princípios que ela defende, né, quem é, você votou nela, se você votou nela, votou por quê? Porque ela é de direita. E aí, cadê essa credencial? Cadê essa direita? Isso está servindo para quê agora? Então, eu acho que é um exemplo de superficialidade. Pera, mas você não falou no começo que ser de direita era apoiar o Bolsonaro ou não? Eu não entendi nada, velho. Na política que precisa ser dissociado dessas caricaturas. Vem eleição aí, isso não é nada. Isso não resolve. Mano, dissociado dessas caricaturas. Fiuza, você tava defendendo os cloroquineiros, Fiuza. Fiuza do céu, teus deputados são tipo Bibo Nunes. Você quer ouvir tipo, a importante opinião da Carla Zambelli sobre alguma coisa, Fiuza? Para, Fiuza. A Joyce é tipo a Margaret Thatcher perto das pessoas que você comenta. Não resolve nada. Isso é pobre. Você tem que olhar quem fez o quê, quem está associado a quem, né, e quem defende determinados princípios. Ah, então quem fez o quê? Por exemplo, Bolsonaro fechou o fundão. Tá associado a quem? Ao Ciro Nogueira e ao Arthur Lira. E quais são os princípios dele? Nenhum. Tipo, eu fiz um julgamento claro aqui de que o Bolsonaro, que é o cara que você é obrigado a defender por questões de sobrevivência, né, Fiuza? Ele é um bosta. Eu sou obrigado a falar isso. E você tá aqui. Agora você referenda isso? O que já é duvidoso. O que já é muitos duvidoso, defendiam aí princípios liberais e quando a equipe do Paulo Guedes começou a fazer reforma liberal, fizeram todos carinha de nojo. O Fiuza, antigamente, antes de ser isso, ele era um cara que justificava qualquer governo mediante a ideia de que esse governo tinha uma equipe fazendo grandes reformas. Não, eu defendo a equipe do Plano Real, não, eu defendo a equipe do Palocci, não, eu defendo a equipe do Temer. Ele tá sempre assim, ele é um cara pra frentex, né? Ele sempre foi um tucano, pra vocês entenderam, o Fiuza sempre foi tucano. Então ele sempre defendeu reformas e tal. E aí ele virou bolsominion. Só que essa tese nos outros até fazia sentido porque esses outros governos realmente entregaram coisas. O Paulo Guedes não entrega nada. Aí o Fiuza tá querendo fazer a gente crer que quem não apoia as supostas reformas e as supostas privatizações do Paulo Guedes, que é basicamente o Ministério da Economia mais ridículo, ou o Ministério da Fazenda, porque é a primeira vez que tem da Economia, mais ridículo que a gente já teve. Né, uma piada, se você for no supermercado ver os preços das coisas, se você vê o desemprego, se você vê a desigualdade, se você vê o empobrecimento das famílias, aí você entende, nossa, que lixo. Você vê que não tem programa de privatização nenhum, você vê a reforma tributária que eles mandaram, você mandaram a piada da reforma administrativa, não tem nada. Mas ele quer assim, ó, se você não apoia este lixo, aí nem sequer liberal você é. Grande Fiuza, você tá muito bem, cara. Tuas ideias estão igual à tua aparência. Mas por que vocês fizeram carinha de nojo? Vocês não eram os liberais, querendo a lei da liberdade econômica, querendo a desestatização. Querendo! É isso! Queria! Mas não tem! Quer dizer, eles sempre prometem para daqui 3 meses. Daqui 3 meses vamos ver, Fiuza. Uma gestão responsável na infraestrutura, com concessões. Meu querido, você vai querer vender Tarcísio aqui? Se vocês quiserem cair nesse papo, por favor, vão no debate do Copano com o Kim, onde o Copano joga a carta Tarcísio e o Kim joga a carta realidade, e aí fica meio triste, né? Só lembrando, tá? Ele vai falar de infraestrutura, o Brasil tá quase tendo um apagão em energia elétrica. Quase tendo um apagão, tá? Energia elétrica também é infraestrutura.
com estradas e rodagens é infraestrutura. Só o estado de São Paulo fez praticamente o triplo das estradas do governo federal inteiro. E esse cara fica tentando justificar. Não querem nada disso. Não querem. Estão olhando para lá, estão com cara de nojo. Estão com cara de nojo. Chocados. Mas queimar o Borba Gato, tudo bem, não tem problema. Não, a gente é contra queimar o Borba Gato. Você tá confuso, Fiuza. Porque você não citou a esquerda aqui, você tá citando essas figuras, tá? Eu não falo em nome da Joyce, eu falo em nome do MBL que você citou. Não tô entendendo nada, Fiuza. Você tá dodói, Fiuza. O Fiuza era um cara que foi casado qual o nome dela? Da Narcisa, né? Narcisa era doidaça, falava nada com nada. E o Fiuza parecia que era um cara sóbrio ao lado dela. Parece que eles inverteram os papéis. Hoje o Fiuza é a Narcisa da Jovem Pan. Ai, que loucura! O Bolsonaro... Você virou isso, Fiuza. Não tô entendendo nada. Então é o seguinte, não adianta esses conceitos. Não adianta, eles não servem para nada. Não servem para nada. Não adianta os conceitos. Você acabou de falar que é uma incoerência de liberais que não defendem o programa liberal do Paulo Guedes. Aí você fala, mas não adianta esses conceitos. Tô confuso. Eles vão sempre parir políticos artificiais. Não, tem que ser políticos autênticos, tipo Carla Zambelli. Tipo, põe na tela, Bibo Nunes com um terno do Brasil. Tipo, Carlos Jordi, lutador de jiu-jitsu e reformista. Você tem que olhar quem faz o quê, quem fez o quê e quem está associado a quem. É assim que se vota. O quê? Para de se sabotar, homem! Quem faz o quê? Bolsonaro com todas as coisas. Fundão, tentativa de golpe de Estado. Você, aliás, está tentando defender o golpe do voto golpe impresso. Você está dando ameaças, né, que vai acontecer uma coisa de errado. Você virou, inclusive, você virou motoboy. Não é um motoboy de treta, mas você virou motoboy de golpe, o Fiuza. Associado a quem? Vamos falar que o que o Bolsonaro é associado? Agora ela tem até neta de nazista se reunindo com o presidente da República do Brasil. Você quer entrar nessa brincadeira, Fiuza? Foi parte do Fiuza, né? Eu não quero deixar esse vídeo longo, mas vocês realmente entenderam o que ele falou? Não dá pra entender, tá? Não dá pra entender. É possível cravar que esse cara tá doido. É possível cravar que esse cara não tá bem. Agora, o que realmente é preocupante é uma rádio tá contratando pessoas desse gabarito pra falar essas coisas. Isso tem audiência, tem um público. Isso assusta. Assusta. Assusta de verdade, porque... Obviamente a gente conhece a desinformação no campo da pandemia e tal, mas isso aqui ele saiu desse assunto. Em tese ele entrou num campo onde ele deveria ir muito bem, que é o campo da análise política. E ele não conseguiu, em 5 minutos, sei lá, construir um raciocínio minimamente coerente, cara. Tá? A derrocada desses caras não é só uma derrocada moral, porque é uma derrocada, assim, a derrocada moral tá dada. É uma derrocada cognitiva, porque quando você é obrigado a defender o absurdo o tempo todo, você começa claramente a emburrecer. E vamos para Ana Paula agora, vamos lá. Ela citou um pouquinho, vamos ver o que é o argumento dela. Matos, vou entrar nesse tema discordando do meu querido parceiro, amigo Fiuza, em relação a essa coisa de esquerda, de direita, até porque você é muito de direita, né? Eu esqueci que você é um conservador. Você vai respeitoso. Olha, ainda que eu concorde com você que vacinas não funcionam e que o voto impresso aqui é uma coisa, porra, que é necessário, senão é um golpe contra o Bolsonaro, claro, né? E não que o Bolsonaro tá tentando, né? Veja só que eu vou discordar, porque eu sou uma conservadora, né? Porque eu jogo vôlei, me mudei para os Estados Unidos, e aí eu sou conservador. Você é a musa conservadora, né, Ana Paula? Que legal que vocês têm discordâncias. Até para os nossos ouvintes, nossa audiência maravilhosa aqui, para eles entenderem também que a gente discorda de alguns pontos, né? Eu acho que existe esquerda, direita, sim. Existem pautas pertencentes aí à esquerda, à direita. Obviamente que nem tudo é uma dicotomia cega, nem tudo é preto e branco, né? Nem tudo você pode colocar na casinha da esquerda ou na casinha da direita, mas eu acho que é importante sim a gente denominar um território das pautas sociais, né? Já da esquerda das falsas pautas sociais, das pautas econômicas pertencentes aí a um movimento. Quando as pessoas falam direita, né, direita e esquerda, fica uma coisa muito macro, uma coisa muito... Sabe o que é o mais triste? É assim, eu tô entendendo o raciocínio dela, e não dele. E ele é o suposto cara perfil, vamos dizer, inteligentão, intelectual, e ela é a jogadora de vôlei. Fiuza, quando a jogadora de vôlei, farsante, consegue ser mais clara no raciocínio com você, meu irmão, você tá mal, meu irmão.
aberta, mas existem subcamadas, tanto da direita como da esquerda, como também do centro, né? Ou do centro-direita ou do centro-esquerda, mas eu acho que em alguns momentos na nossa sociedade, nos nossos debates, eu acho importante, sim, colocar as pautas nos seus devidos lugares e mostrar os movimentos que são conservadores, que são liberais, e os movimentos que são marxistas, porque isso faz parte também de uma história, isso faz parte também de um manual marxista-leninista nefasto, que traz... Olha, os caras são marxistas, de repente virou um manual marxista-leninista. Assim, o entendimento que esses caras têm da esquerda, tipo Brasil Paralelo. Mas aí todo um contexto histórico e uma genética do mal, né? Como o Ronald Reagan dizia, o império do mal, né? O próprio... Isso foi parar, assim, no Ronald Reagan falando em império do mal, que era um discurso propagandístico e não uma análise das ideias políticas. Veja, assim, eu posso considerar maléfica a ideia da esquerda, em grandes pontos, mas assim, você usar um recurso propagandístico do tipo um slogan do presidente dos Estados Unidos enfrentando a União Soviética na Guerra Fria para constituir tua análise, é muito bobo, né, Ana Paula? Mas tá melhor que Fiuza, olha que legal. Comunismo. Obviamente que dentro desse contexto todo, tanto na direita quanto na esquerda, eu acho que existem personagens, não apenas no Brasil, mas no mundo, que se aproveitam da situação, que se aproveitam, que nadam aí na maré das pautas, não apenas do bolsonarismo, ou do trumpismo, ou do... Olha que interessante, né? Nadam na maré da pauta. Aí qual é a pauta? É o bolsonarismo. É o trumpismo, o trumpismo. Olha que interessante. Ah, citou o lulismo na esquerda, né? De novo, veja aqui, tem uma coisa em comum ela e o Fiuza, né? Eles não conseguem perder que a única referência deles para formar opinião e se posicionar politicamente é o líder político que eles servem ou que eles são obrigados a atacar. Né? Repara que quando ela vai lá na pauta, ela chega no quê? No Bolsonaro e no Trump, que ela mora nos Estados Unidos, ela é uma especialista em política americana. Mas que embarcam aí, vestem, aliás, usam aí, né, fantasias dessas pautas para emplacar exatamente projetos de poder. Então, uma Joyce Hasselmann, por exemplo, o próprio governador de São Paulo, João Dória, eu não acredito que eles sejam de direita ou de esquerda. Para mim, eles são personagens que, ao longo da história, o próprio MBL, que outrora foi um movimento importante no Brasil... Ela sempre fala isso, né? Assim, outrora o MBL foi importante. Mas assim, o MBL... Vocês citam ele todo dia. Assim, se não é você, é o pessoal do Pânico. O MBL dá entrevista, eu dou entrevista todo santo dia para os mais diferentes veículos de imprensa. Tá? O MBL está sempre na boca do povo. E ele está sempre deixando de ser importante. Repara que o MBL perdeu sua importância quando o MBL se tornou claramente um adversário do governo que você coloca. O que demonstra não só o que você está falando e o que o Fiuza fala, tem esse caminho que é assim, ó, se opôs ao Bolsonaro, não defende boas ideias. Ah, qual é a ideia que tem que defender? O bolsonarismo. Que bosta de crítica é essa, moça? Vocês entendem que o referencial dela e do Fiuza tem uma coisa em comum, que é o que a PAN tem em comum, que é a defesa do Bolsonaro e a classificação de todo mundo entre amigos e inimigos do Bolsonaro? Se você defende o Bolsonaro, você defende boas ideias. Quais? Não sei, as ideias de Bolsonaro. De acordo com o Fiuza, nem sabe quais ideias, nem sabe se elas são boas ou ruins, porque você não pode rotular. A única coisa que você pode rotular é que a pessoa traiu ou não o Bolsonaro e depende. Né? Depende ainda. No caso dela, já está um pouco mais claro. Olha, traiu o presidente e tal, não é de direita. São pessoas e personagens e movimentos aí que costumam se travestir exatamente com essas, aí eu concordo com o Fiuza, com essas coroazinhas de esquerda e de direita, mas que no fundo, tem apenas projetos de poder. Eu gosto muito, né? A preocupação do Bolsonaro, exclusivamente na pandemia, foi através de brigas de poder. Tá trabalhando agora, falta 1 ano e meio para a eleição, ele só trabalha na tese do voto em pé porque quer inviabilizar a eleição seguinte. Esta é a pauta que vocês só trabalham. Vocês montaram um programa de disseminação de informação falsa, cujos vídeos são derrubados no YouTube, porque vocês ficam mentindo lá, para disseminar notícia falsa e tratar dessa questão da eleição, falando de voto impresso. E nós temos um problema. Nós temos sim. Só que nós somos honestos nos nossos problemas. Você não é. Você quer fingir que o Bolsonaro não, ele tem um projeto de Brasil, né? As grandes construções do presidente da República que só fala de mijo, de bunda, de voto impresso, de que vacina não funciona. Que coisa deplorável. Eu acho que existe sim direita e esquerda
e ali no meio uma gama de personagens e grupos que aproveitam dessas bandeiras exatamente para tocar outros projetos de poder. Eu não vou seguir muito aqui, né, porque eu tentei manter o respeito pelo Fiuza. E a gente sempre tem que falar, porra, o cara sabe escrever direitinho, tem um texto bom, mas beleza, ele tá cracudo, no sentido figurado, né? Ela não, eu nunca respeito. Essa moça aí é uma panaca, só botaram ela porque é uma influência, entendeu? Ela não tem ideia do que ela tá falando, nunca teve ideia. Mas o fato de vocês perceberem aqui que ela consegue ser mais clara do que ele mostra, assim, o nível de indigência que o Fiuza tá, enfim, externando ali. É muito triste o que tá acontecendo com a Jovem Pan. É muito triste mesmo. Eu não tinha ideia. Porque assim, eu acompanho mais o Pânico porque eu gosto do André Marinho, né? Eu não tinha ideia que o Pingos nos virou isso. O Pingos nos era o programa do Reinaldo Azevedo, tá? O Reinaldo Azevedo, gostem ou não, o cara é brilhante. Ah, mas eu não gosto do que ele defende, acho que ele tá sendo icônico. Cara, o Reinaldo Azevedo, ele tem um raciocínio, vai tentar debater com ele. É difícil, é um homem inteligente. Construções argumentativas fodidas. O que aconteceu que o programa saiu do Reinaldo pra essa indigência que a gente tá vendo aí? Só tem um nome, né? A Jovem Pan aceitou o papel que ela tem hoje. Papel degradante de ser uma espécie de Voz do Brasil privada, né? Como se fosse a privatização da Voz do Brasil. Talvez seja essa, vamos falar aqui, a grande privatização, Fiuza, para você comemorar, né? Você pegou a Voz do Brasil e falou, não, isso é administrado pela Jovem Pan. Fizemos uma PPP da Voz do Brasil. A Voz do Brasil agora é a Jovem Pan e um setor privado cuida de um papel público de comunicação oficial do governo, né? Nem vou falar que estatizaram a Pan, vou falar que vocês privatizaram para parecer bem, para colocar aí na lista aí de coisas que você acha que o Guedes fez, né, Fiuza? Foi aí a grande concessão que o Paulo Guedes conseguiu, tá? Parabéns para vocês, Jorge. Vocês estão fazendo um belo de um trabalho, tá? E continuem falando do MBL. Não é para parar, não. Fala todo dia, vocês já não geram dano nenhum e nos dão oportunidade para desmascarar o trabalho bosta que vocês fazem. Beijos e abraços para todos vocês.